Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 16. Todos encontraram? Amém. Diz assim para nós a palavra do Senhor. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas, porque são feitas em Deus. Feche os seus olhos mais uma vez e nós vamos orar. Pai, nós agradecemos a Ti, Deus. Nós bendizemos ao Senhor, porque o Senhor está conosco, e a Tua palavra é viva, eficaz e pode, com certeza pode, mudar a nossa história, mudar o nosso coração. Fale conosco, ó Deus, nessa noite de uma maneira sobrenatural, e que estas palavras, ó Deus, alcance o nosso coração, e que nosso coração seja para Ti terra boa, para que o fruto, ó Deus, apareça no tempo certo. Nós agradecemos e Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar? Nós vivemos num país considerado extremamente religioso. O nosso país, entre 90% e 95% das pessoas são pessoas que são consideradas religiosas, talvez até um pouco mais. Seja qual for a sua fé, a sua crença, seja cristão ou não, é um país que expressa-se algum tipo de fé. Um país extremamente religioso e, na sua totalidade, considerado cristão. Então, se nós sairmos por aí perguntando a respeito de fé, dificilmente, faça esse teste um dia, dificilmente você vai encontrar uma pessoa que dirá para você que não acredita em absolutamente nada. Dificilmente. Ela vai dizer para você que ela não acredita em absolutamente nada. E grande parte, eu tenho certeza para você, que vai dizer que confia e crê completamente que Deus existe, que Ele é bom, que o amor de Deus dura para sempre. Então, o nosso contexto é um contexto de, verbalmente dizendo, manifestação de fé. Deus está na boca das pessoas, Deus está nos para-brisas dos carros, Deus está no Facebook das pessoas, Deus está nas camisetas, Deus está em canecas, em tudo quanto é lugar. Essa expressão de fé, de que se crê em Deus. Se crê em Deus. E o nosso conceito de fé, o nosso jeito de dizer a respeito da fé, é um jeito que talvez se passasse pelo crivo, o crivo, por exemplo, do Evangelho de João, que é esse texto que nós estamos lendo, talvez não seria considerado fé. Porque fé não se reduz apenas à conclusão, a um pensamento ou a uma conclusão de que realmente existe um ser do outro lado, que eu não sei direito o que é, que eu imagino mais ou menos como um velho barbudo, é de barba branca, que está do outro lado, que fez tudo e que é muito bom e que faz algumas coisas e que se eu não comportar muito bem, talvez ele vai mandar um raiozinho na minha cabeça e de vez em quando ele me pune por algumas besteiras que eu faço. Alguma compreensão de fé vai aparecer verbalmente. Essa convicção, não, existe alguém do lado de lá e ele consegue interferir do lado de cá, mas João talvez diria para nós que isso não é fé, ou que isso é uma fé superficial e é insuficiente para desfrutarmos daquilo que Deus sonhou para nós e Deus começou
através do seu Filho e consumou na cruz através do seu Filho. Talvez João, ao ouvir uma pessoa dizer assim, ou talvez se ele nos ouvisse dizendo como é a nossa fé, como nós entendemos Deus, talvez ele diria para nós que a nossa fé é, na verdade, superficial. Que nós talvez apenas tocamos a superfície, como se estivéssemos num lago, e Deus gostaria que nós fôssemos até o fundo, mergulhássemos até o fundo, fôssemos até a profundidade daquilo que Ele tem para nós, e estivéssemos boiando na superfície daquele lago e não pudéssemos desfrutar. E é justamente um texto em que manifesta-se a importância de não ficarmos apenas numa fé superficial, mas que possamos ir mergulhando, aprofundando, criando raízes, para aí sim conseguirmos entender e desfrutar do que Deus tem para nós. Esse é um versículo, o versículo 3, capítulo 3, versículo 16, é um dos mais citados da Bíblia Sagrada, é um dos mais falados, é geralmente utilizados para evangelismo, é utilizado para iniciação de fé, é um versículo muito usado, mas é um versículo que tem para nós uma conotação muito séria. Ele abre-se um bloco aqui, abre-se um trecho muito importante, que esse versículo pede de nós uma postura muito interessante. E é justamente isso que João convida para nós. Ele começa dizendo para nós que o que motiva, aquilo que motivou Deus fazer o que fez, e nós acabamos de cantar aqui, o que motivou a atitude de Deus em enviar o seu Filho, aquilo que motivou Deus a entregar o seu Filho, foi extremamente o seu amor, unicamente o seu amor. Não foi porque nós tínhamos alguma coisa a oferecer, não foi porque nós éramos bonitinhos, não foi porque nós fazíamos alguma coisa, não, porque Deus nos amou e nos amou de uma maneira incondicional. Deus olhou para nós, se compadeceu de nós, os olhos de Deus repousaram sobre nós e esse amor motivou Deus a entregar o seu Filho. O que motiva a ação de Deus de entregar o seu Filho para que Ele pudesse fazer a missão do Pai, que era realmente nos resgatar, nos salvar, foi o amor de Deus. O amor de Deus. Por isso que na primeira epístola de João, quando João vai descrever o que é Deus ou quem é Deus, ele vai usar apenas uma palavra: Deus é amor. Então o que manifesta-se diante de Deus é isso: Deus é amor. A sua atitude para nós, para conosco, é uma atitude de amor. E esse amor é o amor que vai ser manifestado e exigido por Ele ao longo do Evangelho, é o amor que vai motivar a igreja. É para esse amor que Ele desperta a sua igreja para continuar a sua obra, porque não é um amor como nós estamos acostumados. Não é esse amor que depende da integridade de alguém, que depende da afinidade de alguém, que depende da fidelidade, afinidade, do caráter de alguém, de um gosto pessoal. Não, é esse amor incondicional. É um amor que não se espera nada em troca para fazer. Primeiro Deus faz. E esse amor de Deus, quando manifestado ao mundo, gera no mundo a possibilidade de manifestar esse amor de volta. É o que o apóstolo Paulo vai dizer: nós amamos, nós só conseguimos amar porque primeiro Ele nos amou. Então, ao experimentar o amor de Deus, é possível que nós o respondamos com amor. Mas a primeira atitude, o start, a primeira ação é diretamente do céu para nós. É do coração de Deus para nós e a motivação é amor. O que João está dizendo para nós é que Deus olhou para esse mundo e, apesar de quem nós somos, do que fizemos, do estágio em que nós estamos, Ele nos amou. E por isso Ele entregou o seu Filho por nós. E por que Deus fez isso? João está dizendo para nós que Ele entregou o seu Filho não para julgar no sentido da condenação,
mas simplesmente para salvar. A atitude de Deus ao enviar o seu Filho é a atitude da salvação. Ele envia o seu Filho para salvação. Ele envia o seu Filho para salvar. A atitude desse Jesus como enviado do Pai é salvar. E é interessante pensar no que significa isso, porque se nós voltarmos um pouquinho aí, no capítulo 1, por exemplo, no testemunho, João Batista, que é esse profeta que antecede a vinda de Jesus, João Batista vai dando testemunho acerca de quem é Jesus. E, por exemplo, no capítulo 1, versículo 29, quando João vê Jesus passando, ele vai dizer assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João, o evangelista, está dizendo a respeito desta missão de Jesus, sobre o que significa essa salvação, ele vai colocar uma memória a respeito do João, mas o João Batista, de que quando ele vê Jesus passando, no início, ele enxergou em Jesus o Cordeiro que Deus enviou, e através do que esse Cordeiro, esse Jesus faria, tiraria do mundo esse peso do pecado. E aí João Batista, o evangelista João, nos convida a pensar Jesus como essa oferta, essa entrega, esse alguém que se entregou a Deus como uma oferta viva, alguém que se consagrou a Deus a tal ponto que ele se torna o cordeiro, uma analogia ao cordeiro que foi sacrificado no Êxodo, que permitiu o povo sair do Egito através dessa entrega, do derramamento do seu sangue, esse cordeiro que foi sacrificado, para que através do sangue derramado, esse cordeiro permitisse a saída desse povo que era escravo, que estava numa condição de escravo, que saísse para uma vida nova. Então o que João está dizendo para nós, com essa memória de Jesus como cordeiro, é que na verdade Jesus, a sua entrega, o seu comprometimento com o Pai, esse engajamento de Jesus com a missão dada pelo Pai, de se tornar o enviado, vai nos permitir sair da nossa condição. Ser o Cordeiro de Deus, tirar o pecado, é romper da nossa vida, é quebrar da nossa vida tudo que nos impede de caminhar para uma vida melhor. Talvez você olhe para a sua vida e pense assim: eu até gostaria, mas eu não consigo. Parece que tem um negócio, e aí a gente dá vários nomes, encosto, maldição hereditária, urucubaca, e aí a gente vai dando vários nomes, mas talvez João concordaria dizendo assim: o que você tem é o que todo ser humano tem, que é o peso do pecado sobre a nossa vida, que funciona como se fossem correntes que nos aprisionam e nos impedem de caminhar em direção àquilo que Deus tem. Porque nós somos escravos dessa nossa condição. Mas João está dizendo para nós que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, com a sua entrega, com o seu sacrifício, com o seu derramamento do sangue, Ele quebra de nós o jugo do pecado e nos convida para fora. É isso que Ele vai dizer lá no capítulo 10, eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e o pastor leva para fora as suas ovelhas. Ou seja, há um movimento para fora, há um movimento de saída, há um movimento de êxodo. O que João está dizendo é que a missão de Jesus como Filho de Deus, como unigênito do Pai, é nos fazer sair, nos fazer caminhar, nos fazer experimentar aquilo que Ele tem para nós, que é uma vida abundante. É nos fazer caminhar em direção a uma vida plena. Mas o que Ele está dizendo para nós é que isso só é possível pela vinda do Filho de Deus. Esta é a missão de Jesus: nos salvar desses grilhões, dessas correntes, desse peso, dessa condição e nos levar para fora. Essa é a missão. Esse é o convite que João está dizendo para nós, que Jesus coloca.
E como desfrutar? Crendo. Crendo. Porque se você prestar atenção na sentença do capítulo 3, versículo 16, Deus amou o mundo. Então o projeto de Deus é um projeto universal. Por causa do mundo, ao olhar para o mundo na sua totalidade, Deus envia o seu Filho. E esse envio traz sobre nós uma expectativa e uma possibilidade de resposta. É necessário que creiamos nessa obra. É necessário que abramos o nosso coração para vivenciar o que Deus está propondo para nós. Porque o amor de Deus vem para todos, mas vivencia na sua concretude aquele que manifesta uma resposta em fé. Em fé. Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho unigênito, mas é o quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Desfrutar disso que Deus tem para nós pede a nossa resposta de fé. Pede o nosso comprometimento de fé. Só que se nós disséssemos para João, eu creio, e João sentasse conosco alguns minutos e conversasse conosco sobre o que nós entendemos a respeito de fé, talvez ele diria assim: olha, você está na superfície do lago e você ainda não entendeu. Isso é apenas onde você está, apenas na superfície, mas Jesus está te chamando para a profundidade. E essa fé que você tem, ela é importante, mas ela é insuficiente. É necessário você molhar a cabeça, começar a bater os pés, bater os braços e ir para o fundo do lago para viver o que Deus tem. E por que ele está dizendo isso? Porque se você voltar um pouquinho no capítulo 2, no finalzinho do capítulo 2, João vai descrever para nós o que não é fé, ou um tipo de fé que é insuficiente para viver de fato esse projeto que Deus sonhou para nós. No finalzinho do capítulo 2, a partir do versículo 23, se você acompanhar, você vai perceber que Jesus está em Jerusalém. Em Jerusalém. E Jesus, já havendo realizado alguns sinais, Jesus já havendo feito algumas coisas, alguns milagres, já falando algumas coisas, o texto vai dizer que muitos, durante a festa da Páscoa, vendo os sinais que ele fizera, creram no seu nome. E a gente fala, glória a Deus. Creram, né? Mas aí o texto vai dizer algo interessante. Mas Jesus não confiava neles. Porque Jesus conhecia todo mundo. E não precisava que ninguém dissesse para Jesus que no fundo eles não creram nada, ou pelo menos estavam na superfície do lago. Foi no máximo uma empolgação. Sabe, quando você vê Deus fazer alguma coisa, você recebe alguma coisa e a sua adrenalina sobe. Talvez João, na versão atualizada, ele diria assim: muitos creram, mas Jesus sabia que era apenas a adrenalina deles que ficou alta. Porque ele conhece o ser humano. E não precisava ninguém dizer para Jesus, porque ele conhece a natureza humana. Preste atenção nessa expressão. João está dizendo que Jesus conhece a natureza humana. E aí, para explicar melhor o que está acontecendo, nós temos a narrativa de Nicodemos. Nicodemos é uma espécie de anticrente. É o modelo de crente que João está dizendo para nós que nós não podemos ser, se quisermos experimentar essa bênção dessa vida eterna, essa vida abundante, que ele está dizendo para nós no versículo 16. Ele está dizendo para nós que Nicodemos é um modelo de pessoas que têm uma fé superficial e que nós devemos fugir dessa fé ou nos aprofundarmos a partir dessa fé. Quem é Nicodemos? Nicodemos, a narrativa do capítulo 3, é um judeu, um dos principais da sinagoga. Nicodemos é alguém numa sociedade religiosa que teria o estereótipo perfeito daquele ou daquela que você, olhando, diria assim: se ele ou ela não for para o céu, eu é que não vou.
Você tem alguém na sua mente aí que você fala assim, não, fulano, não, se fulano não passar na catraca, eu não vou nem chegar, meu filho. Quando o filho do homem brotar, eu vou correr já direto lá para baixo, porque eu sei que se fulano não tiver, eu não vou. Você tem alguém aí na sua mente que, assim, que tenha, você olha para a pessoa e fala assim, não, fulano e Jesus, ó, assim. Nicodemos é esse perfil. João descreve ele como homem judeu e principal, um dos principais da sinagoga. Ou seja, alguém no centro da religião, alguém entendido, versado, que desfruta dos privilégios, está constantemente no ambiente religioso, alguém assim da elite religiosa de Israel, política religiosa econômica. É aquele assim que você fala, fulano, fulana, aquilo ali, ó, só esperar o corpo deitar que está na glória, né? Fulano tá, é esse. E João está dizendo para nós que Nicodemos não é o modelo que nós devemos seguir. E ironicamente, capítulo 4, nós temos uma mulher samaritana, adúltera, que não frequenta esses espaços religiosos, e João vai dizer assim, ela é o modelo que vocês têm que seguir. Ela é o modelo. E por quê? Nicodemos vai ter com Jesus de noite. Nada do que acontece em João à noite presta. É uma metáfora para dizer que às escondidas. Nicodemos vai ter com Jesus à noite e diz, mestre, eu sei que você é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém faz o que você faz se não for de Deus, não tem condição. E aí, ao invés de Jesus recebê-lo com elogio, tipo, obrigado, né? Você, né? Que bom que você percebeu. Jesus dá uma raquetada nele falando assim, se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus, você não vai ver o reino de Deus. E aí Nicodemos toma um susto, fala, como assim? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe, voltar a nascer? E Jesus fala assim, ó, não, se você não nascer da água e do Espírito, você não vai nem ver o reino de Deus. E para o fariseu, homem, judeu, principal da sinagoga, eles são praticamente os porteiros do reino dos céus. Se sentiam donos do reino dos céus. Os legisladores de quem entra no reino do céu. Então, Jesus, além de dizer que você não é dono, não é detentor disso, você nem vai entrar. E se você permanecer, você nem vai ver o reino de Deus. E ele toma um susto. E aí ele pergunta, como assim? O que significa isso? Se você não nascer da água e do Espírito, você não vai ver o reino de Deus. Sabe por quê? Porque o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. O que Jesus está dizendo para Nicodemos é que ele tenta até então vivenciar a sua fé a partir do seu esforço humano. Ele confia em situações humanas, ele confia na religião, ele confia no seu status, ele confia no seu esforço, ele confia no seu tempo de frequência, ele confia nessas instituições humanas. E Jesus está dizendo, olha, tudo que a religião judaica, tudo que a instituição humana te deu, mantém você na dimensão da carne, na dimensão que vai deteriorar e vai ser eliminada para sempre. Mas somente se você tiver uma experiência do Espírito, com o Espírito, aí você vai realmente vivenciar as coisas do Espírito. Você precisa se abrir para algo que você não controla. Por isso essa fala de Jesus no capítulo 3, versículo 7, que diz, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, você não sabe de onde vem, muito menos para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Com certeza, a gente entende, Nicodemos continua sem entender nada. Do que você está falando? Como que isso é possível? Aí Jesus
Tu és mestre em Israel e não consegue saber dessas coisas? Se eu estou te falando de coisas terrenas, do dia a dia, coisas humanas, e você não dá conta, quem dirá se eu começar a falar das coisas espirituais? E aí Jesus começa a discursar acerca de realidades espirituais e o diálogo se torna um monólogo. Nicodemos nem se despede, ele desaparece. O diálogo de Jesus, se torna um monólogo porque Nicodemos desaparece. Some na cena. É engolido. Não consegue acompanhar mais as palavras de Jesus. Então o texto encerra, você nem sabe se Nicodemos está ali, se desmaiou, se foi embora, você não sabe. Sumiu. O diálogo não consegue, sabe por quê? Há uma voz, há uma interpelação de Jesus, mas não há retorno. Não há capacidade de diálogo, porque Nicodemos continua na dimensão humana, na superfície. Jesus está convidando ele para vivenciar algo mais profundo, ou algo mais alto, mas ele não dá conta, porque ele está preso. E qual é a grande dificuldade dessa fé, ou desse modelo de Nicodemos? E por que Nicodemos não é o nosso modelo? E por que a dificuldade de Nicodemos? Porque a fé em Jesus, ela deve ser vivenciada a partir de uma experiência chamada novo nascimento. Uma experiência espiritual. Uma experiência que vem do céu, que é dada por Ele e controlada por Ele. Não é controlada pela igreja. Não é controlada pela igreja. Por isso a fala nascer da água e do Espírito. Da água e do Espírito. Porque eu particularmente já perdi a conta de quantas pessoas que confundem a água que está na jarra para o batismo, do tanque batismal, do rio, com o derramamento do Espírito. E acha que... Eu já conheci diversas pessoas que a preocupação da pessoa, e eu conheci recentemente a pessoa, que a preocupação dela era que ela precisava se batizar. E aí eu conheci poucas pessoas que foram assíduas igual a essa pessoa nesse período. Frequentou, foi, insistiu, pastor, quando você vai abrir a classe, tem que fazer a classe de batismo, vamos fazer a classe, e eu fiz a classe. Eu batizei essa pessoa, e vocês já me conheceram um pouquinho para saber do meu zelo com essas coisas. Você entendeu, fulano? Entendeu? O que significa? Diversos encontros, mais de 6 meses, entendeu, fulano? No finalzinho a gente fez um encontro, você entendeu, fulano? O que eu estou dizendo? O que significa? Sim, entendi. Ela batizou, não deu uma semana. Desapareceu. Sabe? Batizei. Se Jesus voltar, ai Jesus. Batizei, agora estou salvo. E aí a gente confia na água. Por isso essa nossa tolice denominacional, doutrinária, crente deixando a igreja, correndo para a igreja, porque é pouca água, é muita água, se vai para cima, se vai para baixo, se é no tanque, se é no rio, Aí você tem a água para cima, para baixo, na caneca, na seringa, no balde, no rio, mas não tem o derramamento do Espírito. Adianta o quê? Você passa por um rito, mas você não recebe a experiência espiritual. O que nós fazemos aqui enquanto igreja é sinalizar o que nós temos expectativa que está já acontecendo numa realidade que nós não vemos. Por isso nós chamamos essa prática de batismo de ser de sacramento. A palavra sacramento quer dizer mistério. Ou seja, nós tornamos visível aquilo que os nossos olhos não veem. Então o batismo para nós é um sacramento. Ele não é um rito mágico. Ele simboliza para nós, ele aponta para nós uma realidade espiritual. Por isso João Batista mesmo vai dizer, olha, eu batizo com água, tá? Mas está vindo algo aí que vocês não conhecem, porque ele batiza com o Espírito. Coisa que eu não dou conta. O que eu faço aqui é só para apontar uma realidade da qual vocês não conhecem. Mas está chegando o tempo. E qual é o grande desafio disso?
Viver pelo Espírito é perigoso. É perigoso. Porque enquanto nós vivemos na dimensão da carne, não simplesmente numa dimensão pecaminosa, carne no sentido humano, nós controlamos as coisas. Nós temos um certo controle. Agora, o que Jesus está dizendo para Nicodemos é: a experiência com o Espírito, ela é perigosa. Por quê? Primeiro, você não sabe de onde vem. Segundo, você não sabe para onde vai. Ou seja, você passa a ser conduzida por uma força maior do que você. Quando você encontra essa força, você se permite ser conduzido por ela. Você entrega para Deus a ilusão de que você tem o controle da sua vida. Eu digo ilusão porque a gente acha que tem o controle da vida. Então você entrega para Deus a ilusão de que você controla a sua vida. Por isso a experiência de Nicodemos, ela é estagnada, porque ele não está disposto a se lançar nisso. Porque a experiência do Espírito nos convida a andar por um caminho que nós desconhecemos. Um caminho que nós não sabemos direito do que se trata. Nós não sabemos direito para onde vai, nós não sabemos direito no que vai dar, mas nós temos uma promessa de que é um caminho que conduz para a vida. Mas como nós queremos o controle, nós não assumimos esse caminho, não nos abrimos para essa experiência, esse sopro do Espírito sobre nós. Então João está dizendo para nós, através da experiência de Nicodemos, é que uma verdadeira fé nos leva a receber esse batismo com o Espírito, ou seja, nascermos de novo, nascermos do Espírito, ou nascermos do alto, porque aí nós teremos essa natureza do alto, uma natureza espiritual, e nós teremos uma condição de um relacionamento, sermos conduzidos na plenitude por Ele para vivenciarmos essa vida eterna. Por isso, no início do capítulo 1, nós temos 2 episódios interessantes de vocação, a partir aí do capítulo 1, versículo 35, e depois a partir do versículo 43, quando Jesus começa o seu ministério, os discípulos que até então acompanhavam João Batista, vendo Jesus, deixam João Batista, começam a acompanhar Jesus nesse caminho afora, e depois eles voltam e fazem um convite interessante. Venha e veja. E aí depois, na experiência de Filipe, quando ele encontra Jesus, ele volta, encontra com Natanael e diz para ele: achamos em quem nós depositamos a nossa expectativa. Achamos o Cristo. Vem e vê. O que João está dizendo para nós é que fé é quando nós vamos. Fé é quando nós vamos, quando nós seguimos. Fé não é dimensionar e crer, Deus existe. Pessoas não tiveram dúvidas que Jesus existiu, que realizou. Muitos até tiveram uma fé inicial, superficial, mas não foram ou não continuaram a caminhada. Então, quando ele diz para nós assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê, o que João está dizendo é para todo aquele que vai e permanece andando com ele. Porque a pergunta dos discípulos no início do capítulo 1 para Jesus é: mestre, onde você permanece? E aí o convite de Jesus: vem e vê. E onde Jesus permanece? Na estrada, no caminho, andando. E quem anda com Ele, segue o itinerário dele, que na verdade é o itinerário do Espírito, porque é o Espírito que sopra, é o Pai que deu a missão, então ele está onde o Pai quer, vai desfrutando. Então, fé. O que é fé para João? É quem vai. E quem vai, lembram do Êxodo? Quem sai, desfruta da vida eterna. Desfruta da vida eterna. E há uma participação interessante nesse texto,
E a proposta de João ela é muito significativa. E na teologia a gente chama de escatologia realizada. O que é isso, pastor? Esse palavrão aí. João está dizendo para nós algo muito bonito. Que o reino de Deus, a completude daquilo que ele está por fazer, não é algo apenas futurístico. Porque o chamado dele para nós é que quem crê, não está condenado, mas já desfruta da vida eterna. Mas quem não crê, já está condenado. E qual é o julgamento? Qual é o critério? A luz veio, iluminou o mundo, mas nem todo mundo se aproximou da luz porque não queriam deixar as suas obras más. Porque a luz expõe. Jesus vem ao mundo como luz e ao invés de aproximarmos dele para que as nossas obras más sejam iluminadas e purificadas pela luz, nós nos afastamos da luz porque nós não queremos que as nossas obras más sejam manifestas diante da luz. O julgamento é esse. João coloca, gente, olha que coisa séria, João coloca na nossa mão, o juízo sobre a nossa cabeça. João está dizendo que o julgamento, essa imagem do juízo final, já começa agora. E é interessante porque nós que cremos, já podemos desfrutar de uma vida abundante, mas ainda não na sua plenitude. O que nos aguarda lá, o que Deus tem prometido para nós lá naquele dia, que nós não temos a menor noção de quando, nós já podemos experimentando porções. Então, quando nós cremos em Jesus, a nossa escatologia, a nossa volta, o nosso fim começa, porque a vida abundante de Deus já é desfrutada agora. Agora você já pode, a partir da palavra de Deus, da sua fé, do seu relacionamento, começar a viver uma vida eterna. Mas quem não crê, já começa a viver o peso de uma condenação. Então o que vai acontecer naquele dia é apenas uma confirmação do que nós vivemos em vida. Porque nós já estamos condenados. Porque sem essa resposta, sem essa fé, será ratificado apenas aquilo que nós já vivemos. E eu fico pensando, assim, é uma ironia, que tem gente que não vai precisar nem do inferno não, porque a vida aqui é até pior talvez. Mas já poderia viver uma vida abundante. A partir de quê? Fé. Mas o que é fé? Ir ao encontro da luz. Permitir que a luz manifeste as suas obras más e deixar que essa luz, esta palavra, coloque em você a oportunidade de ir desfrutando da vida eterna. Essa é a missão do Filho para nós. Essa é a missão de Deus, uma vida abundante. Mas é necessário que não sejamos como Nicodemos, ter um relacionamento de noite, às escuras, fora da luz, um relacionamento parcial, sabe, desconfiado. Eu quero Jesus até um certo ponto. Eu quero que Jesus toque até certo ponto. Eu quero que Ele faça eu quero um relacionamento intimista, mas sem comprometimento. Eu quero à noite, aquela coisa de penumbra, desconfiada, escondida. Mas Ele chama a gente para ir para a luz. É o que a samaritana faz, ela vai meio-dia nessas metáforas. Nicodemos não é para nós um modelo de discípulo. Mas é necessário ir. A vida eterna está disponível para você. O projeto de Deus está disponível para você. A mensagem do Evangelho é para você. Mas não basta a gente apenas identificar que essas palavras são de Deus, né? Você é mestre de Deus, vindo da parte de Deus. É necessário ir. Nicodemos não quis ir. Porque a gente às vezes pensa, mas eu vou perder muita coisa. E se Jesus mexer nisso? E se Jesus mexer naquilo? E se acontecer isso? Nicodemos tinha muitas coisas a perder. Nicodemos tinha muita coisa em jogo. E até então ele prefere ficar com essas coisas. Ele não quer ficar mal com a religiosidade. Mas o Filho veio para salvar você, para agradar o Pai. Ele é o que agrada o Pai. E o que Ele faz agrada o Pai.
E você pode desfrutar disso. Creia. E o convite é para você. Venha e veja. Veja o que Deus tem para você. Veja o que Deus tem para sua família. Veja o que Deus tem para sua casa. Veja o que Deus tem para esta igreja. Veja o que Deus tem para Santa Luzia, para esse país. Veja o que Deus tem para o nosso mundo. Mas é necessário a gente andar com Ele. Em nome de Jesus. Eu queria orar por você. Se coloca de pé. Eu quero orar por você.